Olá, amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É o que promete a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está também escrito os seus mandamentos, os 10 mandamentos, que precisou ser estabelecido para orientar os humanos, né, que estavam desorientados, que estavam perdidos com a influência do inimigo de Deus. Então eles precisavam de orientação, precisavam de leis. E aí Deus criou as leis, todas com não. O não é uma forma de evitar com que as pessoas atuem daquela forma, porque ela vai gerar consequências ruins. Então não faça isso. Por quê? Aí Deus diz, porque se fizer, vai chegar numa consequência ruim. Quando Deus diz não faça isso, não faça aquilo, é porque Ele sabe que se fizer, vai chegar num resultado ruim, numa consequência ruim. Então Ele não quer. E aí, uma das suas leis é que diz que não tomará o seu santo nome em vão. Então as pessoas não usar o nome dele em vão. Dizer que está com Deus, falar de Deus a todo momento e não viver isso realmente em suas vidas. Então a palavra de Deus parece simples, né? Os mandamentos parecem simples da gente cumprir, mas realmente a gente tem que cumprir esses mandamentos, né? E pedir força a Ele, porque pelas nossas próprias forças a gente não consegue cumprir a sua vontade, não consegue andar alinhado com a vontade dele, agradando a ele, mas pedindo força a ele, estando sempre vigiando, estando sempre pedindo, estando sempre falando nele, perto dele, pedindo perdão, porque ele está pronto sempre para perdoar. Então a gente vai criando força, gastando o nosso tempo, falando com ele, orando a todo momento, e aí é uma forma da gente estar perto dele, e estando perto dele a gente tem a proteção dele, a gente tem a influência dele em nossa vida, a gente tem a vontade dele sendo praticada em nossa vida, se a gente se dedicar a observar as leis dele, a observar a vontade dele, a ouvir a sua palavra, a se alimentar da sua palavra. Então é isso que os humanos têm que fazer até que Jesus volte para separar o joio do trigo e separar e eliminar para sempre toda tendência de maldade, toda tendência de pecado, toda tendência de coisas ruins, de problemas que a gente tem, que a gente herdou, né? Desde essa tendência, desde o primeiro casal que desobedeceu a Deus, né? E que ouviu outra palavra. Então a gente precisa seguir esse Deus a todo momento. E é assim, a gente fala muito em Deus, a gente tem que falar muito, para isso mesmo, para a gente não esquecer que Ele está ali a todo momento, pois é um Deus invisível, então a gente tem que ter fé. Ele quer que a gente chegue a Ele pela fé, por ouvir, né? Ouvir a palavra dEle, por ouvir as pessoas que pregam e que falam sobre Ele, porque Jesus Cristo falou: vocês, discípulos, ouviram todas essas coisas e viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Os que não viram e creram são os que irão ouvir ao longo do tempo, ele estava falando. Então, são as pessoas que hoje estão ouvindo a sua palavra, a palavra de Deus. Essas pessoas, elas são aquelas de que Jesus falou. Bem-aventurados que não viram e creram, porque os discípulos estavam vendo tudo ali acontecer. E aí eles creram, né? Bem-aventurado eles, mas bem-aventurado ainda é aqueles que não ouviram, que não viram, né? Não viveram junto com Jesus, mas creram. Então, se você é um daqueles, você pode ser um desses que Jesus está falando. Se você não viu Jesus, mas você creu que Ele existiu, que Ele veio à Terra, bem-aventurados é você. Quem está dizendo é o próprio Cristo. Então se a gente realmente crê, porque diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se a gente realmente crê, a gente quer demonstrar que crê, e para demonstrar que crê, a gente tem que ter alguma ação para demonstrar que tem fé, que teme, né? Que é temente a Deus, né? A gente tem que demonstrar e fazer alguma coisa, porque o apóstolo Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então a gente tem que fazer alguma coisa para demonstrar que a gente tem fé nesse Deus que está na esperança, na expectativa da sua promessa de trazer as bem-aventuranças do reino dos céus. Então a gente tem que demonstrar que tem essa fé através de ações. E ações muitas vezes é fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus na terra? É cuidar dos pequeninos, é orientar os pequeninos, muitas vezes é agasalhar quem tem frio, né?
dar comida a quem tem fome. Jesus falou, toda vez que fizer a um desses pequeninos um benefício, é a mim que está fazendo. Então, é isso que ele quer. Jesus falou, né? A Bíblia falou que a verdadeira religião, né? Foi a Bíblia que falou, a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e se livra da grande corrupção do mundo, né? E desvia da grande corrupção do mundo. Então, é isso que a gente deve fazer para provar que está temendo a Deus. E uma vez que a gente está fazendo isso, a gente está correndo atrás de pedir perdão a Deus, de voltar, né? Jesus sempre fala, volte do caminho, se arrependa e volte para ser mais parecido como você era quando Deus te criou, porque Deus criou tudo perfeito. Então, se arrependa e volte atrás. Você sozinho não tem condições de se livrar do pecado, mas esteja sempre buscando a Deus, que Ele vai te livrando, Ele vai te limpando. Se você vive isso, você está honrando a Deus, você não está tomando o santo nome de Deus em vão. E é isso que Deus quer nesse mandamento, não usará o seu nome santo em vão. Não falará de Deus, não falará que está com Deus, que é de Deus, que é da igreja, que quer seguir esse Deus, que é temente, que acredita em Deus. Não falar só da boca para fora, mas através de ações, pois pelos frutos é que se conhece, né? As árvores, né? Então é pelas obras que se conhece se realmente as pessoas estão com fé em Deus ou não. E aí, se ele realmente tiver com fé em Deus, ele não estará usando o santo nome de Deus em vão. Amém?